Cian Vert, mais conhecido como o melhor assassino do continente. Ele dedicou sua vida inteira em melhorar suas habilidades para atingir as expectativas de seu pai e honrar o nome de sua família, se tornando o braço direito de seu irmão, Ashel Vert, quem ele confiou durante toda a sua vida, mas no final o traiu. Cian, por um milagre, regressa no tempo onde ainda era uma criança, mantendo as memórias de sua vida passada e da traição. Dessa vez, ele não será mais uma sombra de ninguém, e sua missão é ditar o próprio rumo da sua vida e se vingar de seu irmão. Viva pelo clã. Eu era o que meu pai dizia. Significava que eu não deveria desejar nada, e que eu deveria apenas ficar ao lado do meu irmão como uma sombra. Diz uma voz em meio a diversos cavaleiros num campo de batalha. Vemos um jovem ajoelhado no chão. Que visão inestimável. Um cavaleiro lutando contra os comandantes mais fortes do continente sozinho. Como esperado do irmão daquele cara. De fato, muito interessante, diz um homem em pé na frente do jovem ajoelhado. Cian Vert. Boris, os dois se chamam pelos nomes. O que te motivou a fazer isso? Diz o jovem enquanto puxa uma adaga com poderes. Foi o imperador? Aquela névoa negra repugnante. Foi exatamente o que os rumores diziam, diz Boris. Então o jovem libera seu poder. Você é um assassino da Mist. Mist é uma organização que é como a névoa para os nossos cavaleiros da luz. Eu vou reportar para os superiores que eu me livrei de um ser impuro que estava afiliado com os pagãos. Claro, vá em frente, se você ainda tiver uma boca para isso após essa batalha, responde Cian. Eu te garanto, você não terá nem mesmo um dente restante após eu acabar com você. Se você pretende usar seu poder secreto, é melhor desistir agora. Tem uma magia de nono rank lançada aqui, responde Boris. Eu preciso sair daqui de algum jeito e revelar o culpado por trás disso para o meu irmão, pensa ele. Uma barreira? Eu vou te cortar em pedacinhos. Já chega, Cian! Viva para o clã, era o que meu pai dizia. Seu irmão Ashel é uma extensão do nosso clã. O sucesso de Ashel Vert é o sucesso de Cian Vert. O culpado disso tudo era o Ashel? Cian se ajoelha novamente no chão ao ver o seu irmão. Você parece confuso com a minha presença aqui. Qual o significado disso? Cian, você realizou seus deveres muito bem. Para o clã, para as pessoas e para mim. Portanto, eu só estou tentando tirar esse fardo das suas costas. Eu não entendo. Eu fiz algo de errado? De errado? Aquela névoa sinistra. Você não é nada mais que um assassino. Não posso nem mais te chamar de humano. Você nos enganou por muito tempo. Você realmente consegue dizer que não conhece os seus pecados? Assassino? Meus pecados? Do que diabos ele tá falando? A guerra pela sucessão dentro do Império. Ataque do exército do Rei Demônio. A guerra para unificar o continente. Eu te ajudei a terminar tudo que você começou. Porque seguir você era a minha vida. Mas agora você tá me abandonando? Eu trabalhei igual um cão por 20 anos. Não importa se o meu corpo inteiro se despedace. Eu vou dar tudo de mim agora. Se isso significar que eu posso te destruir. Pensa assim enquanto libera todo o seu poder. Ele ainda tem tudo isso de mana restante? Isso é impossível, isso não é humano, diz um dos soldados. Que idiota. O herói está tentando matar o seu irmão mais novo porque ele está com medo. Não está envergonhado de si mesmo? Diz Cian enquanto parte para cima do seu irmão com sua adaga e todo o seu poder liberado. Só uma vez é o suficiente, pensa ele enquanto tenta acertar um golpe fatal no seu irmão. Se eu puder esfaquear o seu ponto fraco para que ele não consiga se regenerar, ele tenta acertar um golpe, porém uma magia defensiva protege o seu irmão. Boris, pobrezinho, diz o seu irmão acertando um golpe em cheio no meio de sua barriga. Eu queria te fazer o favor de dar uma morte indolor já que você é o meu irmão, mas você mostrou a sua verdadeira face, diz Ashel para Cian. Eu sabia que isso era o que você era desde o início, um demônio. O bom é que nunca confiei em você para começo de conversa. Então ele chuta Cian para o chão. Vamos. Sim, senhor. Droga. Esse é o meu fim? Que vida tola é essa que eu vivi. Estúpido. Então em um último golpe de esperança, Cian, com suas últimas forças,
parte novamente para cima de Eshel, tentando acertar pelo menos um golpe em cheio. Mas antes mesmo de sua adaga cortar pelo pescoço do seu irmão, ele revida dando uma escadada e matando Cian. Jovem mestre Cian! Vemos um garoto jovem acordando com medo. Por quanto tempo você pretende dormir? E uma empregada chamando sua atenção. Se recomponha, você precisa estar pronto, jovem mestre. Emily? Meu Deus, por que você está aqui? O quê? Já fazem quase 20 anos desde a última vez que eu a vi. Do que você tá falando? Ainda tá sonhando? Ela continua igual a última vez que eu a vi. Esse lugar, eu me lembro, é o quarto que eu costumava viver quando eu era mais jovem. O arranjo das mobílias é o mesmo também. Espera, eu voltei a ser uma criança? Jovem mestre Cian, o quê? Você tá ganhando tempo porque não quer ir ao treinamento, né? Bora, acorde de uma vez. Treinamento? Que treinamento? Pergunta o jovem confuso. Ducado do Clã Verde. Tenho certeza, eu estou de volta no Ducado do passado. Será que isso é aquela coisa de sua vida passar na sua frente antes de morrer? Eu me lembro, 27 anos atrás, ano de fundação, 985, 1º de março. Era um ano antes de eu entrar na academia. Todos os anos o Ducado realizava uma sessão de treinamento de duelo. Meu pai, que era o dono do Ducado, Duke Vert, participava do evento, fazendo dele um grande evento. Meu oponente é Crans Vert. Ele tem a mesma idade que eu, meu irmão. Sua mãe, Margaret Erzert, é a esposa do Duque. Graças a isso, Crans recebeu muito mais atenção, mesmo com o fato de ambos sermos os caçulas. Eu era um filho considerado bastardo, e após levar uma surra nesta luta, eu virei o saco de piadas para todos. Não tente fazer nada. Esse duelo foi o motivo de meu pai parar de me dar atenção. Por que você não se rende de uma vez? Está tudo bem, eu só preciso vencer. Cian responde sua empregada. Ah, até a empregada está me desprezando. É só uma rapieira, mas é tão pesada. Ele se assusta com o peso da arma. A minha força é a mesma de quando eu estava nessa idade. Essa sensação, com certeza não é um sonho e nem minha vida passando na frente dos meus olhos. Eu nunca ouvi falar de uma magia que fosse capaz de fazer ilusões tão fortes. Eu realmente voltei para o passado? Você não fugiu, hein? Então talvez eu consiga mudar o futuro? Comecem, diz Duke Vert, dando início à luta. Então Crans parte para cima de Cian. Para onde você tá olhando, seu idiota? Rindo, ele tenta acertar um golpe de sua espada contra Cian. O quê? Ele é uma lesma? Pensa Cian após ver a velocidade do movimento do seu oponente. O mesmo dá um passo para o lado e consegue desviar do golpe. Desviando igual um covarde, hein? Após Crans dizer isso, Cian acerta um golpe de espada e o deixa desarmado. Ele dá um chute na canela de seu irmão, fazendo o mesmo cair no chão com dor. Crans! Grita a mãe de Crans. Agora, se eu colocar a espada na sua garganta, o duelo estará acabado. Mas isso não é o suficiente. Quando eu estava nessa idade, o Crans sempre se divertia fazendo bullying comigo. Aquele bullying continuou na academia também. Pensa Cian relembrando de sua vida passada. Por isso, eu preciso pisar nele para que ele nunca mais tente fazer algo comigo. Nessa vida, eu vou criar o meu próprio caminho para mim mesmo. O resultado do duelo foi a derrota de Crans. O Duque ordenou que eu fosse ver ele, e até limpou a sua agenda para isso. A minha vitória no duelo foi tão impressionante assim, eu tenho até um cavaleiro de alta classe, Elkin, que é diretamente afiliado com o Duque me escoltando. No caminho para encontrar seu pai, Cian encontra Margaret vindo em sua direção. Parece que ela estava falando com ele sobre seu filho. Ela tá com cara de quem pisou na merda. O Crans está bem? Pergunta ele debochadamente para Margaret. Madame? Você tem a audácia de fazer essa pergunta após espancar o seu irmão daquele jeito? Quanta cara de pau! Responde Margaret. Os duelos são assim mesmo, até mais. Responde Cian. É por isso que bastardos não deveriam ser tratados como filhos legítimos, diz Margaret enquanto sai do corredor. Tal mãe, tal filho. Tudo porque sua mãe é uma mulher imunda. Você deveria estar nas ruas pedindo comida. Você ousa puxar briga? Você deveria aprender a ser grato. Ela passou dos limites. Será que eu deveria matar ela? Pensa Cian após ouvir as provocações de Margaret sobre sua mãe. Não, eu sei muito bem como fazer ela sofrer.
Eu vou torturá-la, lentamente, tipo meticulosamente lento. Você sabe que eu vou para a academia também junto do Crans, né? Aonde você quer chegar? Pergunta Margaret. Tenho certeza que você quer que seu filho se gradue com seus membros intactos, não é? Acho que você não está tão preocupada com ele, hein, duquesa? Seu... Bostinha vulgar, como você ousa? Então Margaret levanta seu braço, prestes a dar um tapa na cara de Cian. Porém, antes que ela concretize, o cavaleiro ao lado de Cian a impede. Sinto muito, duquesa. O duque convocou com urgência. Por isso eu acho que não podemos demorar mais. Estaremos indo agora, diz o cavaleiro apaziguando a situação. As ordens do duque são absolutas, pensa Cian rindo da situação. Eu estou sendo protegido pelo cavaleiro guarda que deu aquela ordem. Um cavaleiro que não vai submeter a esposa do duque. Que confiável. Entre, diz o duque para Cian. De Cian, o filho mais jovem da casa dos Vert. Saudações, pai. Já fazem 15 anos desde que nos encontramos cara a cara. Duque Willius Vert. Sente-se. O grande senhor feudal de Velhas. O feudo do oeste do Império Yushif. O mundo o chama por um nome diferente. Guardião do continente. O herói que parou a invasão dos demônios por um longo tempo, com a ajuda do seu poder mágico marcante e sua sabedoria mundana. Esse homem carregou nas costas a responsabilidade que ninguém compeliu a ele. Até a sua morte na batalha contra a invasão do exército do Rei Demônio. Tudo o que ele queria era que houvesse paz em todo o continente. Mas as minhas memórias dele são diferentes, como um homem que utilizava o seu livre-arbítrio para decidir viver a sua vida servindo aos outros. Um homem estúpido. Seus olhos seguiram precisamente a espada e você desviou dela. O quê? No momento que o Crans correu para cima de você, você olhou diretamente o caminho que a espada estava fazendo e virou o seu corpo para desviar dela. Quando você aprendeu a como segurar uma espada? Como sempre, ele é afiado. Eu não diria que aprendi, eu pratiquei toda a noite sozinho. Pelo que eu sei, você nunca teve interesse algum em esgrima. Por que você escondeu suas habilidades tão excelentes? Eu não queria atrair a atenção dos outros. Mesmo assim, você foi com tudo pra cima do Crans. Mas aquilo que você fez depois não foi desnecessário? Suas intenções por trás dessa pergunta parecem como se ele estivesse tentando me ler. Ele tá tentando entender do que eu sou capaz. Eu queria me provar. Provar? Provar o quê? Que eu sou melhor do que o Crans, mesmo que compartilhemos o mesmo sangue, que foi o que eu concluí como significado deste duelo. Excelente, uma resposta clara e concisa que mostra o nível da sua compostura. Eu não sabia que você era tão talentoso, eu estou encantado. Você irá se tornar grande e confiável suporte para Ashel um dia. O quê? Por que eu me tornaria o seu ajudante? É o mesmo de sempre. Ele continua obcecado pelo Ashel como sempre. Pensa Cian lembrando de tudo que ele passou com o Ashel na vida passada. Isso não é um troféu exatamente, mas eu quero te recompensar por este duelo. Se você quiser algo, pode me dizer. Então eu destruirei tudo. Tudo que o Ashel tentar fazer. O que eu quero? Então vemos a empregada de Cian. Você disse que queria entrar no fronte de batalha? Sim, isso mesmo, mas ainda não é nada certo. Você enlouqueceu? Você tem alguma ideia de que tipo de lugar é aquele? Ele é cheio de horrores, com bestas demoníacas por todos os lugares. Velhas, o feudo oeste do Império Yushif. Este é o único lugar em todo o continente a ser chamado de campo de batalha. Até mesmo lá, o Vale Lêmia, que pode ser chamado de fronte, é um campo de batalha feroz onde as lutas contra os demônios têm acontecido por centenas de anos. Por causa disso, meu pai, que teimosamente foi contra no início, me deu uma condição: se torne digno de ir para o Vale Lêmia dentro de um mês. Eu ainda não sei como ele vai avaliar a minha dignidade. Vou apenas aumentar minha força física ao máximo possível neste tempo que me foi dado. Ainda sou muito fraco, pelo menos sou sortudo o suficiente para ter o mesmo senso de combate que eu tinha antes de regressar. E a pouca quantidade de magia que eu sinto dentro de mim, se eu treinar esse corpo conforme a minha capacidade, eu definitivamente farei um bom uso disso. Ótimo, vou começar o treinamento a partir de hoje. Cian, Alice?
Então Alice, uma garota de cabelo azul, entra no quarto de Cian e puxa ele pelo colarinho. Como tem estado, senhora Alice? Pergunta a empregada. Você ficou louca? Pergunta Cian. Eu ouvi que você pediu ao pai para que ele o mande para o frente de batalha. Alice, me solte primeiro. Parece que derrotar o Kran subiu à sua cabeça. Isso não vai dar. Venha comigo para o telhado. Agora, nós começaremos quando sacarmos nossas espadas. Eu vou te deixar ir para o fronte de batalha se você conseguir aguentar os meus ataques por 3 minutos. Temos que ir tão longe assim, Alice? Pergunta Cian. Eu não estou ouvindo nada disso. Apenas responda a minha pergunta. Você está atrás do título da família? É por isso que ela está fazendo isso? Eu não estou nem um pouco interessado nisso. Então você está, né? Saque a sua espada. Não faz nem 12 horas de o meu duelo contra o Krans. O dia inteiro foi caótico. Estou cansado. Isso é exaustante. Então Alice parte para cima de Cian, deixando o mesmo surpreso. Quê? Ele bloqueia o primeiro ataque. Sem chance, ele bloqueou aquilo? Mas ele só tem 10 anos de idade. Você estava realmente indo com tudo para cima do seu irmão que é 7 anos mais jovem? Pensa Cian. Uma rapieira tem uma lâmina muito leve. E mesmo assim ele bloqueou o ataque da minha espada longa. Isso foi apenas um golpe de sorte? Pensa Alice. Você tem uma intuição melhor do que eu imaginei, hein, meu querido Cian. Ah, eu tô ferrado. Pensa ele vendo a cara de sua irmã extremamente brava. Alice? Então ela dá uma investida para cima dele, atacando-o com diversos golpes de sua espada. Ela tenta um golpe mais forte de cima para baixo, porém ele consegue bloquear e ainda reflete o golpe para cima dela. Droga! Disse enquanto gira sua espada e dá um pulo para trás. Isso poderia ter acabado mal, mas se eu não tivesse girado a minha espada no meio do ar, eu teria matado ela. Habilidade de esgrima da Mist. Névoa espessa. Basicamente consiste em habilidade para matar rapidamente. É difícil matar sem lutar porque ainda sou fraco. Quanto falta para os 3 minutos acabarem? Eu estou compensando a minha pouca força ao imbuir mana na espada, mas eu estou quase no meu limite. Terra, vento, venham até mim e ajam como minha espada. Magia de 6 estrelas? Então sua irmã invoca um poder de espada. A espada de água. Ela tá tentando me matar? Não posso perder, não posso perder, não posso perder, diz repetidamente a irmã do protagonista. Acabou, posso dizer só de olhar nos olhos dela. Eu vou cair do castelo até se eu fosse bloquear aquilo. Eu vou apenas confiar que isso irá funcionar. Então Cian salta em direção à sua irmã. Por favor, venha. Eu quem? Pare! Diz o cavaleiro que chega e interrompe a luta. Senhorita Alice, você está sendo muito severa contra um oponente muito mais jovem que você. Eu estava me perguntando quando ele ia aparecer. O quê? Ah, desculpa Cian. Eu devo ter enlouquecido por um segundo, diz Alice enquanto se ajoelha e abraça seu irmão. Eu só queria te impedir de ir para o campo de batalha. Eu estava tão obcecada que eu... Isso é a cara dela. Ela sempre deu seu máximo em tudo. Minha irmã era a elite das elites que conseguiu um S em todos os assuntos. Na academia real onde todas as crianças talentosas se reúnem, não importando se o talento é para esgrima, magia ou entre os campos de estudo. Além disso, sua beleza era surpreendente, por isso as pessoas chamavam ela de filha de Deus. Desde criança, ela era treinada em esgrima. Ela era mencionada como a futura guardiã do continente, junto do filho mais velho, Eshelvert. Mas pouco tempo depois de ela entrar para os Cavaleiros da Luz, ela foi morta. Eu tava com saudade, Alice. Eu vou te proteger dessa vez. Cian? Ah, agora que eu parei para pensar, você não era o Cavaleiro Guardião do Duque? O Duque acabou de sair para a guerra. Eu estou carregando as ordens do Duque, que é proteger o jovem mestre por enquanto. Embora eu não pudesse lhe dizer porque eu deveria fazer isso em segredo. Eu sinto a sua presença desde que saí do escritório do Duque. Ele não teria aparecido se eu continuasse fingindo que não o notei? Mas por que o pai disse para o Welkin secretamente... Então Alice abraça Cian e pensa. Ele ainda parece uma criancinha. No outro dia, aparentemente ela só voltou por um momento para ver o pai antes da graduação dela. Então vemos Cian deitado no chão fazendo flexões. 9, 10. Eu senti que precisava me tornar mais forte, por isso eu estive focando no treinamento de força nas 2 últimas semanas. Mas 10 é o meu limite.
Eu só estive batendo de cara no chão nas últimas 2 semanas. Pensa ele deitado no chão completamente esgotado. Eu era bastante confiante na minha força. Eu quero voltar, diz ele relembrando do seu físico. Preciso de uma solução. Jovem mestre, o pacote acabou de chegar da senhorita Alice, diz a sua empregada pessoal. Sério? Responde Cian. O que é isso? O cheiro é tão desagradável, diz a empregada enquanto levanta um pote de aparência muito suspeita. Isso é o sangue do cão infernal que eu pedi para ela conseguir para mim, pensa Cian. Esse é um item raro que só pode ser encontrado na Vale Lêmia. Mas eu acho que os rumores que isso estava no mercado negro eram verdade. O sangue de uma besta demoníaca é considerada venenosa por causa do cheiro desagradável, assim como a queimação de consumi-las. Mas isso na verdade aumenta permanentemente a mana e a força da pessoa que consome. Pensa assim enquanto prepara uma poção para tomar. A maioria das pessoas pensam que isso é um rumor falso, mas eu sei que isso é verdade por causa da minha experiência na vida passada. Jovem mestre, você vai mesmo beber isso? Pergunta a empregada enquanto vê Cian levando a tigela em direção à boca. Sim, responde ele maliciosamente. Não se preocupe, Emily. Eu sou a única pessoa capaz de se adaptar às suas habilidades de cozinha. Ainda me lembro da primeira vez, era só uma sopa de cogumelos? Meu coração parou por um momento após a colherada daquele treco. Comparado com aquela sopa, isso é uma delícia. Disse sim após ingerir a poção. Emily? Sim, eu vou sair para uma caminhada. Agora, vamos ver se isso funcionou. Cian sai para fora do seu castelo. Já faz um tempo desde que eu vim aqui. Eu estive esperando esse momento por 2 semanas. O momento de quando o Elken não está aqui para seus relatórios regulares. Ele continua me seguindo por aí, isso é irritante. Eu vinha para este lugar com frequência quando eu queria estar sozinho. Um dia, Ashel recebeu uma revelação divina do deus da luz Lumendel. Dizem que um templo antigo está escondido nessas montanhas. Eu não acreditava muito nisso, mas havia mesmo um lugar onde o fluxo de mana era concentrado. É claro, a revelação divina ainda tem que vir, para que apenas eu saiba sobre isso agora. Diz ele enquanto solta um poder no chão, abrindo espaço para um templo secreto no meio da floresta. Achei, diz ele após ver a escadaria. Isso está diferente da última vez que estive aqui. Pensa assim enquanto desce as escadas do templo. Esse lugar era um templo antigo que servia o deus da luz Lumendel, até que todas as histórias dessa terra fossem apagadas por causa do deus demônio da guerra que apareceu 300 anos atrás. Vemos então as antigas ruínas desse templo. Quem poderia imaginar que esse lugar existia logo atrás do castelo? Cia então olha para uma espada que flutua sobre um altar no centro do templo. Eu consigo vê-lo, o dono deste templo, diz ele encarando a espada. 999 anos antes da fundação, 12 de agosto, a humanidade finalmente conseguiu expulsar o exército do Rei Demônio de Velhas. O exército do Rei Demônio era muito mais forte que os humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas de armamento dos deuses, permitindo que eles alcançassem a vitória. Uma dessas relíquias, Durandark, era uma espada sagrada abençoada pelo deus da luz, Lumendel. Essa espada era considerada a causa principal da vitória da humanidade contra os demônios, e eu vou conhecer uma morte lamentável no futuro devido a essa espada, que vai ser empunhada por Eshelvert. Talvez Durandark tinha alguma relação com minha regressão? Pensa assim amparado ao lado da espada que emana uma espécie de aura poderosa. Cian estica sua mão e toca na espada. Como esperado, nada está acontecendo, então ele dá um chute na mesma. Isso arruinou meu humor, eu vou apenas fazer o que eu preciso e sair. Uma vez que você passa pela luz, há uma sombra que parece bastante natural. Achei, disse enquanto encontra uma sombra da espada. Ele chega bem perto para analisar a sombra. À primeira vista você pode achar que é uma sombra da espada, mas isso é impossível, isso não é uma sombra. Onde há luz, também haverá escuridão. Então ele toca no chão onde a sombra está. Uma espécie de magia é despertada e abre-se um caminho para uma outra porta. Isso é um caminho que leva para outra sala escondida pelo altar da luz, pensa Cian. Então ele abre essa outra porta e vemos outro altar. Sobre esse altar está a adaga que ele usava em sua vida passada. Que bom ver você, minha espada demoníaca Kairan, diz ele enquanto pega a adaga do altar, liberando uma espécie de magia obscura. Bom dia, Kairan. Fala Cian empunhando a adaga, porém a mesma não responde. Então ele começa a chacoalhar a adaga de um lado para o outro e pergunta: Você ainda não despertou? Esse sentimento familiar é bom demais. Eu quero cortar alguma coisa agora mesmo. Criança, você não tem medo?
Não sabe o que significa me despertar? Eu não sei? Eu não sei? Significa que essa espada agora é minha. Responde Cian para uma espécie de névoa escura que aparece em sua frente, tentando o amedrontar. Despertar uma espada demoníaca adormecida. É tarde demais para se arrepender agora, criança. Seu corpo agora é meu, diz a névoa enquanto parte para cima de Cian. Porém, quando ela chega próxima a Cian, ele consegue agarrar a mesma pelo pescoço. Você não era imprudente assim. O que você é? Como você consegue me tocar? Pergunta uma figura humana dentro da névoa. Eu te disse, essa espada é minha, responde Cian. Então uma moça sai de dentro da névoa e tenta atacar Cian com um golpe de suas unhas. Me solta! Grita a moça tentando se soltar das mãos de Cian. Então a mesma dá um pulo para trás e foge do altar. Quem é você? Pergunta ela. Você é o sucessor? Por que eu sinto a aura de Aeru vindo de você? Ela pergunta para ele. Isso mesmo, eu sou o sucessor de Aeru. Seu mestre voltou. Curve-se, espada demoníaca Kairan. Você é apenas uma criança. Não posso aceitar isso, diz ela enquanto parte para cima de Cian novamente. Acho que palavras não serão suficientes. O objetivo final da espada demoníaca é assumir o corpo do usuário. Não tenho escolha. Eu vou com um pouco de calma. Pensa Cian em meio aos diversos golpes que recebe. Então ele diz, controle da espada demoníaca. E a mesma cai no chão. Eu vou dizer isso só uma vez. Por que não me aceita como seu dono enquanto estou sendo gentil? Como você consegue usar isso? Seu arrogantezinho, diz a espada. Controle da espada demoníaca. Diz Cian novamente fazendo a mesma se curvar. Controle da espada demoníaca. Controle da espada demoníaca. Controle da espada demoníaca. Ele repete o comando 3 vezes, fazendo a cabeça da mesma entrar debaixo da terra. Que tal agora? Pergunta ele. Eu vou te aceitar, humano, responde a espada vendo a situação em que se encontra. Cian ameaça falar o comando mais uma vez, porém antes mesmo dele terminar, a espada o chama de mestre. Agora que eu fiz tudo o que eu queria aqui, é hora de voltar. Eu fiquei fora tempo demais. Diz Cian saindo da sala do altar onde ele encontrou a espada demoníaca. Ah, faz tanto tempo desde que eu respirei ar fresco, diz a espada. É tão refrescante. Vemos a névoa da espada tomar forma de uma espécie de sombra com chamas roxas. Ei, mestre, qual é o seu nome? Pergunta ela. Cian Verde. Cian? A Eru realmente escolheu uma criança como você? Sim, na minha vida passada. Cian responde para a espada. Vida passada? Do que diabos você tá falando? Eu já morri uma vez. Quê? Hã? Então a atenção da espada é tomada pela espada do Deus da Luz, que estava no outro cômodo. A mesma pergunta para Cian. Ele ainda está dormindo, hein? Ele vai ter que esperar mais 20 anos pelo seu dono. Você fala como se soubesse o futuro. Então Cian dá um golpe de adaga repentino no cabo da espada do Deus da Luz. O golpe deixa a própria espada de Cian surpreso, o que faz ela perguntar: o que você vai fazer com isso? Após Cian pegar um pedaço da espada em suas mãos. Quem sabe, talvez isso vai deixar as coisas um pouco mais interessantes no futuro, diz Cian. Então vemos uma carruagem afastando do castelo no pôr do sol. A carruagem chega em seu objetivo, então vemos Cian descendo dela com suas armaduras. Não posso acreditar que esse dia já chegou. O tempo passa rápido, ele pensa. Saudações ao Duque. Ele se curva para seu pai em meio a diversos cavaleiros. Eu vou perguntar pela última vez. Você ainda está determinado a ir para o fronte de batalha? Se você quiser voltar agora, eu não irei te parar. Sim, senhor. Meu coração sempre viveu no campo de batalha. Abra, diz o pai do Cian para um de seus cavaleiros. Sim, senhor. Responde o mesmo. Um pergaminho? Cian pergunta vendo um pedaço de papel na mão do cavaleiro. Eles estão invocando algo? Então eu quem jogo o pergaminho à sua frente. Uma espécie de runa começa a brilhar no meio do papel. Em seguida uma magia é invocada e a partir dela aparece um monstro com crina de fogo na frente de todo mundo. Um cão infernal? Pensa Cian vendo o cão fazer um som ameaçador para ele. Uma besta demoníaca de baixo ranking do Vale Lêmia. Os cavaleiros e o pai devem ter suado bastante para preparar este teste. Ele saca sua espada. Então eles vão intervir se ficar perigoso? Pensa Cian vendo todos ao redor colocarem as mãos nas suas espadas. Você deve ser responsável por cada uma de suas ações, diz o Duque. Por isso, prove quão forte é sua determinação passando nesse teste e provando-se para nós. Teste, hein? Pensa eu quem relembrando uma das sessões de treinos com Cian. Você disse que quer um duelo comigo? Só faltam 3 dias até o prazo final da minha promessa com meu pai.
Eu não posso ficar apenas balançando a minha espada no ar agora, né? Responde Cian. Eu quero ter a sensação de uma batalha real também. Pode me ajudar nisso? Para um duelo, alguém da sua idade, como o jovem mestre Kran seria... Ele foge toda vez que me vê, por isso é meio complicado. Que problemão. Pensa o cavaleiro. Se você insiste, tudo bem.